e pela vida também da sua família. E o nosso desejo é que tudo possa correr bem. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus nessa manhã. Logo em seguida nós estaremos indo para os nossos lares. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quero falar sobre fé que restaura o vigor. Exatamente nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de aflição, um tempo de angústia. Semana passada nós falamos sobre a importância, de cuidar das nossas emoções. E hoje eu quero continuar falando sobre o cuidado com a nossa vida, com o nosso espírito, com as lutas que vivemos nesse tempo. E precisamos ir à palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para todos nós. E é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos fortalece. E esse é um tempo de estarmos buscando em Deus o refrigério para a nossa alma. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E nós vamos então caminhar hoje no Salmo 23. Quero que você abra também o Salmo 23, para nós fazermos uma abordagem nessa manhã sobre o Salmo de Davi. Salmo 23, bem muito conhecido, talvez a sua versão seja um pouco diferente. Salmo de número 23, os que encontraram, digam amém. Salmo de número 23. Nesse tempo, irmãos, que estamos vivendo, nesse período de pandemia, a igreja tem feito seus investimentos em equipamento, em computador, em som, internet, tudo para poder servir os irmãos, Então, tem muita gente ainda aprendendo a lidar com isso. E às vezes por isso que acontecem esses gatilhos assim, imprevistos que vêm, mas é porque está todo mundo tentando ainda aprender a lidar com isso. Muitas vezes a internet não vai, a imagem trava e as coisas não acontecem do jeito que a gente programa. Mas isso faz parte de um aprendizado que a Segunda Igreja Batista em Gramacho está vivendo. Então, se você estiver na sua live, estiver no seu culto, vendo alguma coisa acontecer não normal, não é porque não está tendo qualidade. Nós estamos aprendendo. E a garotada aí tem se esforçado bastante em fazer o seu melhor para servir a Deus. Salmo de número 23, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mas quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás do meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra. Fé é uma palavra comum. Muitas pessoas atribuem a fé à autoconfiança. Alguns vão falar que a fé está relacionada a palavras de positiva ou atitude de confiança. A nossa fé, ela não é uma fé intelectual. A nossa fé não é uma fé também arqueológica, porque cremos nas coisas do passado apenas. A nossa fé, ela não está alicerçada, muitas vezes, na academia ou nos cursos que fazemos. A nossa fé transcende o racional. É uma fé que transcende todo o entendimento possível, porque a nossa fé está baseada numa pessoa chamada Cristo e num Deus que criou todas as coisas. Se falamos em fé, a nossa fé não está ligada a coisas que vemos, a coisas que conhecemos, fé na política, fé nos líderes, fé em alguma instituição, fé na ciência. A nossa fé está alicerçada num Deus que criou todas as coisas, num Cristo que morreu para salvar a humanidade, e a nossa fé está baseada no livro chamado Bíblia, o qual nós consideramos a palavra de Deus. E quando nós falamos em fé, todos nós precisamos de uma fé saudável. O mundo está doente,
O mundo está em aflições, o mundo está passando crise, e a nossa fé saudável é uma fé que se baseia na esperança de dias bons que virão, dias que serão calmos, serão agradáveis, e essa é onde caminha a nossa fé. Precisamos de uma fé que gere vida, gere certeza, não uma fé melancólica, uma fé aparente, mas uma fé que produz frutos, frutos de bondade, fruto de paz, frutos de conhecimento. Cremos que o amanhã será melhor, tudo isso vai passar, todas essas notícias ruins, essas mortes, cremos que o amanhã será melhor e cremos pela fé que 2021 esperamos, apesar das notícias ruins, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa caminhada. A nossa fé, como disse, não é intelectual, não é acadêmica, nem é arqueológica, é uma fé que transcende o entendimento. A nossa fé, ela enche o nosso tanque vazio, e geralmente um tanque vazio de um carro, ele não vai a lugar nenhum. Mas a fé que nos impulsiona, a fé que nos faz sair de casa, vir para o culto e olhar o amanhã e a certeza de que dias melhores virão, é um tanque cheio que nos faz continuar a caminhada, que nos faz avançar no nosso propósito. Se nós formos olhar a palavra de Deus, a palavra fé está quase em todas as partes da Bíblia. E, por exemplo, a fé não é a crença de Deus que vai fazer o que nós queremos. Isso não é a fé. A fé é, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque crer na vontade de Deus é crer que Deus tem algo bom para nós. Muitas pessoas acreditam que fé é como se Deus estivesse como um garçom, você estala o dedo e ele vem te servir. Isso não é fé, talvez seja uma perspectiva de sucesso ou um pensamento positivo. Mas a fé é o seguinte: olha, Deus, seja feita a sua vontade, o sim e o não, com certeza é o melhor para mim. Isso é dependência, isso é fé. 1 Coríntios capítulo 2, 5 diz: para que a fé que vocês têm não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, quando o cristão fala em fé, ele não fala fé na humanidade, ele não fala fé no homem, ele fala fé em Deus, porque a nossa esperança está nele, não em sabedoria humana, mas somente nele. E nesse tempo que vivemos, eu quero falar com você exatamente sobre essa fé que restaura o nosso vigor, tanque cheio, tanque com combustível para continuar a seguir e tocar essa vida. Quando nós observamos, por exemplo, a leitura do Salmo 23, na Almeida, Revista e Atualizada, ele vai dizer: refrigera a minha alma. Mas quando você vai à Bíblia, no Salmo 23, na Nova Versão Internacional, ele vai dizer: restaura-me o vigor. E quer dizer a mesma coisa. Refrigerar a alma e restaurar o vigor é o processo de Deus em nossa vida. E eu quero então, em poucas palavras nessa manhã, trazer ao seu conhecimento a necessidade que temos de nos restaurar nesse tempo que vivemos. Um tempo de desgaste emocional, de desgaste psicológico, de sentimentos de baixa estima, sentimentos de morte, pessimismo no ar, no ambiente que vivemos, pessimismo em todos os cantos, na rede de comunicação, na internet, na televisão, nas rádios. Pessimismo quando você para conversar com alguém, tudo parece à nossa volta estar coberto por uma nuvem muito intensa, e tudo isso abate a nossa alma. E o que isso apresenta para nós é o índice de suicídio, é o índice de pessoas perdendo a alegria de viver, é o índice de pessoas sem paz, violência a todo tempo, pessoas adoecendo da mente, pessoas ficando surtando dentro de casa, devido a esse ambiente tão ruim, ambiente tão cansativo, vidas com tanque vazio. E nós precisamos nessa manhã olhar a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus a restauração que nós precisamos. Porque independente de sermos cristãos ou não, você que está visitando, todos nós somos seres humanos e temos sentimentos. Sentimos medo, sentimos pavor, sentimos preocupação, angústia. Isso é da natureza humana. Mas é claro que diante da palavra de Deus, nós podemos descansar. Nós podemos receber o refrigério e podemos também receber o vigor que precisamos para continuar a caminhada. E o meu desejo é que ao acabar essa mensagem, você saia daqui
com uma segunda-feira melhor, com uma terça melhor, com uma semana de vitória. Você possa sair para o seu trabalho feliz, motivado. Você possa pensar esse dezembro que 2020 vai passar e coisas novas virão para nós. E eu tenho falado na nossa live, 2020 não acabou, tem notícia boa para você. Porque isso é a nossa fé. É o que nos faz sair de casa, é o que nos faz levantar todo dia. Porque se nós formos pensar em encher a nossa alma das notícias que sobrevêm a nós, nós vamos sufocar e vamos morrer. Então eu quero trazer para você a fé que restaura o vigor. E o primeiro ponto que eu quero falar com você, essa fé que restaura o vigor, que pode mudar a sua vida, pode mudar a minha vida, e uma fé que, como diz o texto, ela nos faz triunfar, nos conduz vitoriosamente em Cristo, porque a nossa base está em Cristo, não no homem, não no mundo, não na ciência, mas em Cristo, na fé que temos em Deus. E o primeiro ponto que essa fé que restaura o nosso vigor, é saber que nós temos um pastor. Olha o que diz o texto: o Senhor é o meu pastor. A fé que restaura o nosso vigor diz para mim que eu não estou sozinho. A fé que restaura o meu vigor diz para mim que eu não fui criado por acaso. Eu não cheguei a esse mundo simplesmente sem um projeto. A fé que restaura o meu vigor diz para mim, a minha vida, que apesar das minhas falhas, apesar dos pecados que me rodeiam, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que é meu pastor. E esse salmo, ele revigora, ele traz para nós vida, traz para nós esperança, porque em meio a tanta notícia ruim, eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor. E quando nós olhamos Davi escrevendo esse salmo, nós podemos entender a característica de exatamente um pastor que cuida da sua ovelha. A ovelha, ela é um animal quase indefeso, míope. É um animal quase que não tem reação, é dependente completamente. E quando nós olhamos o salmo em que Davi compara o seu Deus à vida de pastor, porque Davi foi pastor e cuidava muito bem de ovelhas, e sabia como isso funcionava. Ele se coloca no lugar de uma ovelha, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. E quando nós entendemos o processo de um pastor que cuida, que tira o carrapicho, que tira e protege em um ambiente contra o lobo, contra as doenças, aquele que leva para locais específicos para poder beber uma água e comer alimentos saudáveis, nós vamos ver que o cuidado de Deus tem por nós. E essa é a visão de Davi. Esse salmo, ele é revigorante, é um salmo muito conhecido, todos leem, todos se admiram, porque exatamente é esse o projeto. A visão de Davi dizer para nós e registrar isso, o Senhor é o meu pastor. Então essa frase nos traz paz, nos traz segurança, proteção, submissão e certeza de vitória, porque você não está sozinho nessa caminhada. Todas essas coisas que estamos vivendo, estamos passando, trazem tribulação ao nosso coração. Mas nós podemos nessa manhã revigorar a nossa fé e dizer para nós mesmos e para todos aqueles que estão à nossa volta, e para aqueles que trazem notícias ruins para nós, e para aqueles que apresentam pensamentos talvez negativos, e dizer: apesar de todas essas coisas, o Senhor é o meu pastor. Apesar de todas essas notícias, o Senhor tem cuidado de mim. Então creia nessa manhã, meu irmão, você não está sozinho na sua luta, na sua dor, no seu sofrimento. Você precisa restaurar as suas forças e saber que quando as coisas estão difíceis, você tem um Deus que é contigo e Ele é o seu pastor. Segundo, o que essa fé que nos restaura o vigor, ela precisa produzir, além de crer que tem um Deus que cuida de mim, eu preciso crer, no segundo ponto, que Ele nos ensina a ter dependência. Olha o que diz o Salmo: de nada terei falta. De nada terei falta. Davi sabia que um pastor, ele cuida da sua ovelha. Ele teria que prover todas as coisas, a proteção, o alimento, a água, o abrigo. E eu creio que quem já teve a oportunidade de ver a cultura de Israel, a geografia de Israel, Israel tem muitos desertos. Encontrar um pasto verdejante é algo difícil, não é fácil. Então quando Davi diz: olha, esse pastor, ele simplesmente de nada terei falta,
É uma visão de que água, alimento, Ele vai estar suprindo. E dentro da visão de Israel, de um cuidador de ovelhas, num país onde há desertos, onde há muito pedregulho, poeira, encontrar um abrigo, encontrar locais de beber água, encontrar locais para comer é um local tremendamente difícil. Mas que esse salmo vai dizer que nos ensina a revigorar a nossa fé e restaurar o nosso ânimo diante de tudo que estamos vendo. É a certeza que esse Deus é o nosso pastor e Ele também nos ensina a nossa total dependência. Mateus capítulo 6, versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Filipenses capítulo 4, versículo 19: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. A palavra nos revigora e nos traz ânimo, é porque sabemos que todas as coisas estão sob o seu controle, e nesse Deus que é pastor, nesse Cristo que cuida de nós podemos descansar, porque nós estamos completamente dependentes dEle. E Ele vai dizer: de nada terei falta. Então, meu irmão, por mais que as notícias sejam ruins, confia, tem um Deus cuidando de você. Não vai te faltar proteção, não vai te faltar alimento, não vai te faltar abrigo, não vai te faltar nada, porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos. O que nós temos que fazer é revigorar, é levantar a nossa cabeça, ter bom ânimo, e não deixar sermos afetados emocionalmente por tantas notícias ruins. Se o mundo não tem esperança, nós temos um Deus. Se o mundo não crer, nós temos um Cristo. Se o mundo não confia, nós temos um Deus que é cuidador. E o que Davi fala: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Terceiro, essa fé que nos revigora nesse salmo e na palavra de Deus, ele nos ensina a encontrar segurança. Olha o que diz o texto: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Repita comigo: tu comigo. Essa é a visão de Davi ao falar do bom pastor, porque esse salmo nos ensina a ter segurança. E o tempo que estamos vivendo é um tempo de morte, é um tempo de preocupação, é um tempo de angústia, porque não sabemos se já fomos ou se vamos ser contaminados. E se formos contaminados, o que vai acontecer? Vai evoluir, não vai evoluir? Vai ficar instável ou vai piorar? Nós não sabemos. Tudo é muito incerto, tudo é muito inseguro. Mas a nossa fé se revigora, a nossa fé se restaura, porque podemos ver nesse salmo que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a diferença de um servo para o mundo. O mundo não tem essa esperança que nós temos, não tem essa fé que nós temos. Eu estava conversando essa semana com um amigo, nós ficamos tão preocupados com o coronavírus, ficamos tão preocupados com essas doenças e temos que usar álcool gel. Estou aqui, não estou minimizando a doença, estou dizendo, tem que usar álcool gel e tem que usar máscara sim. Mas você sabia que se você cair no seu banheiro e bater a sua cabeça, você vai para o mesmo lugar? Você sabia que se você for assaltado e levar um tiro, você vai para o mesmo lugar? Você sabia que se você comer alguma coisa e te fizer mal e trazer na sua vida uma infecção, você pode ir para o mesmo lugar, para o mesmo destino? Porque parece que nós somos rodeados apenas dessa doença, e parece que essa doença é a única coisa que nos ameaça. Mas a nossa vida está constantemente em risco, e estava antes. Talvez você não tenha percebido disso, porque nós vivemos uma vida fazendo plano para 10 anos, 20 anos, e nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora. Nós fazíamos planos antes, como se nós vivêssemos eternamente. Mas não, a nossa vida é muito simples, a nossa vida é muito frágil, e você pode perder a sua vida, eu posso perder a minha vida em um estalar de dedos. É só o meu coração se irmar de parar, é só o meu cérebro deixar de funcionar, e eu vou para o mesmo lugar. Mas nós temos um Deus que nos ensina a ter segurança. E aí que precisa estar alicerçada a sua fé, meu irmão.
a sua fé no trabalho, a sua fé indo para a escola, a sua fé indo no trem, indo no ônibus, mesmo você vendo do seu lado tanta morte. Há aqui profissionais na área da saúde que trabalham com enfermagem, outros trabalham na área da saúde, estão lá na portaria, que lidam com isso todo o tempo, que estão diante disso todo o tempo, e veem essas coisas acontecendo todo o tempo. Eu quero dizer a você, continua a fazer o seu trabalho, mas não esqueça que você tem um Deus que te ensina a ter segurança. Ele é seu pastor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus está cuidando de cada um de nós. Quarto, diante dessa fé que precisa ser restaurada, o que encontramos nesse salmo? Mais uma informação importante. Nós somos restaurados a nossa fé e revigorados porque Ele nos ensina a encontrar descanso. Olha o que Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Israel, como eu disse, não é fácil, é um local onde há muita dificuldade, poeira, deserto. E encontrar exatamente locais de pastos verdes, locais para alimentar, é algo muito difícil, muitas vezes desgastante, muitas vezes difícil de se cuidar de um animal no meio de tanta escassez de água e tantas dificuldades. Mas o Salmo vai nos dizer que Ele nos deitar-me faz em pastos verdejantes, ou deitar-me faz em verdes pastos. Deitar, descanso. Apesar das notícias serem ruins, nós temos uma esperança, irmãos, maior do que qualquer outro, e saber que a vida não termina com a morte, mas saber que ela se inicia com a presença de Deus. Quando tudo isso aqui cessar, quando tudo isso aqui passar, nós ainda temos uma esperança, a vida eterna com Cristo. Para o mundo talvez seja o fim, para o mundo talvez seja não há mais jeito, é o ponto final, é simplesmente o fim de todas as coisas, mas para nós não, é apenas o início de uma vida com Cristo, de uma vida com Deus. Então, quando nós olhamos esse salmo, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. Quem segue a Jesus não está sozinho. Quem segue a Jesus nunca ficará sozinho. Quem crer em Jesus, quem ora, quem confia, quem tem a sua fé alicerçada na palavra, ele nunca estará sozinho, porque Ele é o bom pastor que cuida de nós. É o bom pastor que nos ampara, que nos protege. Quem cuida, quem crer, quem confia em Jesus, ele tem proteção. Quem confia em Jesus, ele pode descansar em suas promessas. O pecado cansa, mas a fé descansa. Na fé em um Deus que pode todas as coisas. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. O que nós precisamos, nesse início de semana, é você trazer no seu coração a necessidade de revigorar a sua fé. Você tem um Deus que cuida de você, o Senhor é o meu pastor. Você precisa simplesmente revigorar a sua fé, porque diante de tantas dificuldades, você depende dEle, porque a nossa dependência vem dEle. De nada terei falta. Se nós continuarmos a olhar esse texto, nós vamos ver que ele nos ensina a ter segurança, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Se nós pudermos revigorar a nossa fé nessa manhã, ele nos ensina a ter descanso. Deitar-me faz em verdes pastos. É claro que as notícias não são boas. A televisão nos bombardeia com sentimentos ruins, nos trazendo medo, pavor. Mas nessa manhã eu quero revigorar a sua fé no nome de Jesus. A você levantar a sua cabeça, meu irmão idoso, minha irmã, meu adolescente, meu amigo, a continuar a servir, a continuar a estar na casa de Deus, a continuar a pregar essa palavra, porque todas essas coisas vão passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela não muda, ela continua a mesma. Todo mundo diz que o mundo mudou, mas o nosso Deus continua sentado no trono e controlando todas as coisas. O mundo mudou, as atitudes mudaram, a economia está diferente, mas as promessas dele permanecem para sempre. E é dentro desse vigor, é dentro dessa confiança, é dentro dessa certeza que eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que você receba, para que você
creia, para que você não deixe que o medo, que a angústia, que a aflição, que a depressão entre em sua vida, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Ele é o nosso pastor, Ele tem cuidado de você, Ele está cuidando de você, está amparando você, Ele é a sua segurança, é a sua dependência, é o seu descanso, Ele é seu pastor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa força, é a nossa esperança, é a nossa cura, é o nosso castelo forte, é a nossa habitação, e é nele que devemos confiar. A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. O que Ele tem para a sua vida, meu irmão, Ele tem. Ninguém toma, ninguém tira. Porque Ele planejou para nós, vai se cumprir. E um dia sim, nós iremos partir dessa vida, iremos para a eternidade. Não sabemos o dia e a hora, mas uma coisa eu tenho a certeza: nada disso será adiantado ou atrasado, se Deus não permitir. Ele é o nosso pastor, é nele que você descansa, é nele que você espera, é nele que você aguarda. De nada terá falta, confia nisso. Não é o emprego, não é o salário, não é o dinheiro, não é a comida. Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida de você, revigora a sua força, seu ânimo. Comece uma semana de cabeça erguida, louvando, adorando, servindo a Deus. Mas não permita que nada e nem ninguém tire a sua fé ou faça você desistir da caminhada. Vamos em frente, vamos caminhando. Já vamos para quase um ano com essa crise, e aqui estamos cantando, adorando e servindo a Deus, porque Ele é o nosso pastor. A igreja esteve fechada, impedida do culto, a igreja esteve reduzida, está dividida, estamos vivendo um tempo diferente, mas a igreja segue caminhando, segue marchando, segue trabalhando, e vai continuar fazendo isso até quando Deus achar. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso pastor, é Ele que cuida de nós, é Ele que é dono da obra, é o dono da nossa vida, é dono da nossa casa, é dono da nossa família. Então fale, cante, adore, sirva como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã, te pedindo o Teu Espírito que traga a bênção sobre nós, a bênção sobre a Sua igreja, sobre as vidas que aqui estão, Senhor. Abençoamos também aqueles que estão ouvindo e assistindo, ó Deus, nas suas casas. Não sabemos quem são, mas que eles sejam abençoados também com a Tua palavra. Se aqueles que estão desanimados, aqueles que estão com medo, estão em sentimentos de pânico, de terror, diante de tantas notícias ruins, Senhor, traga o descanso para as suas almas, o descanso para a sua emoção, para o seu psicológico. Traga, ó Deus, a segurança que só vem do Senhor, porque é o Senhor que nos traz o descanso, a dependência. É do Senhor, ó Deus, que vem a nossa proteção. Que possamos, ó Deus, viver e entender que temos um pastor, o sublime pastor, o pastor que criou todas as coisas e tem cuidado de nós. Abençoe os amigos que nos visitam, cada família, cada irmão, cada amigo que aqui está. Nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de força, que essa segunda-feira seja diferente, que possamos restaurar o nosso ânimo, entender que há um novo ano chegando, ano de realizações, há um ano chegando de coisas novas que o Senhor fará em nossa vida, um ano em que virá coisas grandes e tremendas, porque temos um Deus que tem o controle, é um Deus que está sentado no trono, e isso não mudou. Tu ainda continuas cuidando de nós. Abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam vir. Toma os nossos anciãos em tuas mãos, os enfermos em tuas mãos, e recebe, ó Deus, a nossa adoração nessa manhã, e continua sendo o nosso pastor, continua sendo aquele que cuida, que nos protege, que nos guarda e que nos livra, e que possamos, Senhor, viver muitos dias na tua presença. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero desejar a você um domingo abençoado, um almoço abençoado. Talvez você esteja em casa, não esteja fazendo nada. Eu quero ir no culto. Pode vir se você quiser. Tem lugar, tem espaço. Você vai ver outros irmãos. Tem ver um grupo de manhã e ver um grupo à noite. Mas o importante é que nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Que você tenha um domingo abençoado. E não esqueça, revigore a sua força, renove as suas forças,
Tenha uma semana de vitória, uma segunda-feira de vitória, otimista, olhando para frente e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Se cuide, use máscara, use álcool gel, mas não deixe que isso abale a sua fé. Confie no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Coração silencioso, estamos encerrando o culto dessa manhã. Deus abençoe.